Gente, Ricardo Lewandowski, como eu disse para vocês, é um personagem que participou de basicamente todas as crises que o Brasil viveu nos últimos 20 anos, né? Ele foi relator do Mensalão, onde protagonizou embates bastante acalorados com o relator e presidente da corte na ocasião, Joaquim Barbosa. Ele também estava na presidência do Supremo Tribunal Federal no momento em que avançou o impeachment de Dilma Rousseff. E aí, Ricardo Lewandowski vai até o Senado presidir a sessão que caça o mandato da ex-presidente do Brasil, mas parte dele também a articulação de um acordo que garantiu que Dilma tivesse os direitos políticos preservados. Ricardo Lewandowski foi ali, já nos últimos anos, se tornou, ao lado de Gilmar Mendes, um crítico das práticas da Lava Jato, que ele via como ofensivas ao direito estabelecido pela Constituição de presunção de inocência ou de paridade de armas no processo penal. Eu trago para vocês aqui agora um pouco do bastidor a respeito da saída de Ricardo Lewandowski. Primeiro, tá? O ministro, como eu disse, não está querendo falar em despedida. O ministro está dizendo para as pessoas do gabinete, vamos trabalhando, a gente vai continuar se vendo, as coisas vão continuar acontecendo, está tudo certo. Ele está animado para voltar a advogar, para voltar... Na verdade, ele nunca parou de lecionar, é professor de Direito na USP. Ricardo Lewandowski tem um candidato do seu coração para a própria sucessão, que é Manuel Carlos, foi secretário-geral do Supremo quando ele foi presidente e também secretário do TSE quando Lewandowski foi presidente do TSE, mas hoje, como disse o Theo Cury, o favoritíssimo é Cristiano Zanin, advogado de Luiz Inácio Lula da Silva. Descontadas todas as outras questões que essa indicação suscita, já é importante de saída você ter em mente que o espólio de Ricardo Lewandowski, ou seja, a herança, os processos que ele não conseguiu finalizar, são muito sensíveis, em maioria, a Lava Jato e a Sérgio Moro. Portanto, por isso, redobra o peso dessa indicação de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou trazer aqui para vocês uma listinha. Para vocês terem uma ideia, o gabinete de Lewandowski trabalhou ontem até de madrugada para limpar tudo o que pudesse ser despachado pelo ministro antes dele se aposentar, deixando ali só o que realmente estivesse pendente de uma deliberação do plenário, de um precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal ou de vista do Ministério Público que ele não pudesse dar andamento. Nesse fim, chegou-se a cerca de 200 processos em aberto que serão herdados pelo indicado de Luiz Inácio Lula da Silva. Dentro desses 200 processos, tem, por exemplo, a Operação Spoofing. Você lembra dela? É a operação que nasce após o hackeamento de mensagens de integrantes da Lava Jato, que leva à chamada Vaza Jato, divulgada em primeira mão pelo The Intercept Brasil, e Vaza Jato que liquida o que havia ali de blindagem nos tribunais aos métodos da operação da Força Tarefa de Curitiba. Isso gerou ali um processo, inclusive, chamado pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. E é uma fonte de desgaste, porque é com base nos achados ali que se formou, por exemplo, também o entendimento de que Sérgio Moro foi um juiz que falhou, um juiz parcial, um juiz que agia em conluio com a acusação. Essa operação spoofing é relatada por Lewandowski. E se Zanin for mesmo indicado por Lula, ele não poderá ficar com esse processo. Por quê? Porque ele foi o advogado que provocou a análise do Supremo sobre o que estava ali. E, nesse caso, ele teria de ser declarado parcial. O processo teria de ser redistribuído para outro ministro da segunda turma, que é composta por Gilmar Mendes, Luiz Edson Fachin e 2 dos ministros indicados por Bolsonaro ao Supremo, André Mendonça e Nunes Marques. Atenção, olho para isso. Uma outra questão que está lá foi decidida ontem pelo ministro. Ele falou, vai tramitar aqui sim o caso Tacla Duran versus Sérgio Moro. Quem é Rodrigo Tacla Duran? Ele era advogado da Odebrecht na época em que a Lava Jato explodiu. A operação dizia que ele era, na verdade, um braço para a lavagem de dinheiro. Ele, por sua vez, tem nacionalidade, dupla nacionalidade, foi para a Espanha, onde ele tem passaporte, né? Ele tem direito de residência na Espanha, e de lá
Eu fiz a primeira entrevista com ele ao lado do Ricardo Baltazar na Folha de São Paulo. Rodrigo Tacla Duran diz que foi extorquido por um sócio da mulher de Sérgio Moro. Este advogado teria procurado e dito que, se ele pagasse uma determinada quantia de dinheiro, poderia, por ter laços com a Força Tarefa, livrá-lo da Lava Jato. Este caso, Lewandowski decidiu ontem, Moro tentou tirar do Supremo, Lewandowski seguiu o Ministério Público e diz que quem vai analisar a acusação de Tacla Duran contra a Força Tarefa Sérgio Moro e Dallagnol é o Supremo Tribunal Federal. Este processo, se Zanin for o indicado, poderá ser analisado e ficará nas mãos de Zanin, porque ele não foi parte deste caso sensibilíssimo a Sérgio Moro. Para fechar, gente, há ainda ali um que tem bastante importância para o governo, que é a análise do mérito da lei das estatais. Lewandowski já votou, mas está aguardando o pedido de vista de André Mendonça. E o que diz respeito à cobrança de PIS/COFINS, numa canetada, o Mourão, já no finalíssimo do governo Bolsonaro, aumentou os impostos. Lula recorreu à justiça e Lewandowski deu uma liminar derrubando, mas ainda precisa de analisar o mérito. 200 processos, então, é a herança, 2 deles que vão trazer muita dor de cabeça para a Lava Jato. O indicado de Lula vai ter uma figura central nisso.